Olá pessoal, cálculo 1, domínio e estudo do sinal de uma função. O que podemos afirmar sobre a função racional f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x ao quadrado menos x menos 2? Uma função racional porque temos a razão de dois polinômios do segundo grau. Vou considerar esse numerador como uma função g e o denominador como uma função h para fins de estudo do sinal separado de cada uma das duas funções, g e h, e depois combinar, fazer o joguinho de sinal entre eles para dar o sinal da função f, o estudo de sinal da função f. Igualando essa expressão a zero, ou seja, calculando as raízes dessa função g, eu obtenho 1 e 3. Então, se eu atribuir valor 1 ou 3 para x, o g de x vai ser zero, ou o y vai ser zero. Então, está aqui o estudo do sinal do numerador da função f. Então, y igual a zero para x igual a 1 e x igual a 3. Para valores de x menores do que 1, g de x é positivo. Para valores de x maiores do que 3, o g é positivo. E para valores atribuídos a x entre 1 e 3, a função g, que é o numerador, é negativa. Isso está aqui escrito na forma de intervalo. Então, y é negativo, este y é o g de x. Y é negativo, y é menor do que zero, para x pertencente a esse intervalo, entre 1 e 3. O y é positivo, ou seja, o g de x é positivo, para x pertencente a essa união de intervalos, do menos infinito até o 1 e do 3 até o mais infinito. Então está aqui o estudo de sinal da função g, que é numerador da função f. Função h. Atribuo zero aqui para o h de x. Tem uma equação do segundo grau. Resolvo ela usando o método que vocês preferirem aí. Pode resolver. Menos 1 e 2, as raízes. Então, menos 1 e 2 são valores que zeram o h de x aqui, que zeram o denominador. Como a expressão x² menos x menos 2 figura no denominador, então não vou poder ter esses valores atribuídos para a função f, porque vão zerar o denominador. Estudo do sinal do denominador da função f, ou seja, da função h. Então, y igual a zero para x igual a menos 1 e x igual a menos 2. O y é negativo para valores compreendidos atribuídos a x entre menos 1 e 2. E y é positivo para valores menores do que menos 1 e valores maiores do que 2. Está aqui a união de intervalos. Sobrepus o gráfico da função g e da função h para fazermos o estudo do sinal da função f. Esse gráfico da função f é um gráfico que é mais trabalhoso para fazer sem o auxílio de um aplicativo. Eu fiz um GeoGebra, está aqui um pedacinho dele no slide da frente, está maior, está um pouco melhor. Para valores menores atribuídos a x menores do que menos 1, a função do numerador aqui, a função g, é positivo para valores menores do que menos 1. Ó, essa parte do gráfico aqui está acima do eixo x. E para valores atribuídos a x menores do que menos 1, na função h, que é a função do denominador da função f, é positivo. Positivo em cima, positivo embaixo, no numerador e no denominador. Então, f é positivo. É positivo porque positivo dividido por positivo dá positivo.
Para valores atribuídos a x entre -1 e 1, vimos aqui que a função f é negativa. Então, por que isso? Porque entre -1 e 1, o numerador é positivo. Entre -1 e 1, o denominador é negativo. Positivo com negativo, na divisão, regra de sinal, dá negativo. Para valores entre 1 e 2, a função f é positiva. Por quê? Entre 1 e 2, no numerador é negativo. E entre 1 e 2, no denominador é negativo também. Negativo dividido por negativo, positivo. Para valores atribuídos a x entre 2 e 3, para a função f, vai ser negativo. Por quê? Entre 2 e 3, no numerador, valores atribuídos ao numerador para a função f, entre 2 e 3 em cima dá negativo. No denominador, entre 2 e 3 dá positivo. Então, negativo dividido por positivo, negativo. Para valores atribuídos a x acima de 3, maiores do que 3, a função f é positiva, porque no numerador é positivo e no denominador também é positivo. Então, estudo do sinal da função f. A função f é igual a 0 para x igual a 1 e x igual a 3, que são os valores que zeram o numerador. Porque embaixo não pode ser zero, então, para o estudo do sinal da função f, ela vai ser zero quando o numerador for zero. E a função f será negativa para valores entre -1 e 1 e valores entre 2 e 3. Será positiva para valores compreendidos nesse intervalo, nessa união de intervalos menores do que -1, entre 1 e 2 e maiores do que 3. Tá aqui a união de intervalos representando os valores que x assume e que tornam f positivo. Está um pouco maior aqui, né? O gráfico da função f. A assíntota vertical são essas assíntotas verticais são essas retas que passam em cima dos valores que x não pode assumir. X não pode assumir o valor 1, -1, porque zera o denominador. E x não pode assumir o valor 2. Eu não vou ter f de 2 porque 2 também zera o denominador. Sabendo esses valores que o x, essa restrição, valores que o x não pode assumir são restrições. Então, x pode assumir qualquer valor real, menos os valores -1 e 2. Então, eu já tenho o domínio da minha função, da função f. O domínio de f é igual a x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x seja diferente de -1 e x seja diferente de 2. Vou repetir aqui o estudo do sinal do slide anterior. Agora vamos responder a questão. Então, para responder a questão, eu vou levar em conta a restrição, os valores que o denominador não pode assumir. Então, é o domínio da função. X não pode assumir o valor -1 nem o valor 2. E vou combinar essa parte do estudo do sinal, o f de x é igual a 0 para x igual a 1 e x igual a 3. E ele é menor do que 0 para x pertencente a esse intervalo. Combinando isso, eu tenho os valores para f menor ou igual a 0. Então, é só fechar o intervalo aqui no 1 e no 3, porque fechando o intervalo aqui no 1, eu estou incluindo essa raiz 1 da função f e a raiz 3. Então, eu fechei o intervalo. Então, a alternativa correta é essa daqui. Ok? Até o próximo.